Então, em Colossenses, capítulo de número 2, verso 20 em diante, diz a palavra do Senhor assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Uma palavra de oração. Deus e Pai amado, soberano Senhor, lemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor derrame luz. Então, queridos irmãos, estamos aqui na carta de Paulo aos Colossenses, uma carta que vai bater na forma do culto, no formato do culto. Paulo vai criticar, vai trazer uma reflexão sobre as doutrinas, porque nesse contexto aqui em que esta carta se dá, todos nós sabemos, né, que a igreja, inicialmente ela começou dentro do judaísmo, e depois ela extrapolou a barreira do judaísmo e alcançou os gentios e os outros povos de uma forma genérica, e alcançou todas as nações. E era por isso que o Cristo tinha vindo, para a totalidade. Só que nós estamos aqui num recorte histórico. Nesse recorte histórico aqui, essa transição. Então, ao abandonar o judaísmo não foi abandonado assim, estalando o dedo de uma vez só. Ele foi abandonado aos poucos, porque as pessoas tinham hábitos muito internalizados dentro de si. Hábitos, doutrinas muito internalizadas, comportamentos muito internalizados. Mas eram comportamentos que haviam chegado para a nação judaica através das leis. As leis que Moisés trouxe. E eram leis que falavam a respeito dessa santificação do coração, consagração da pessoa, daquele que tinha fé, a consagração, como é que essa consagração se dava, o que era seguir a Deus, o que era andar na vontade de Deus, obedecer o sábado, não matar, não fazer, não acontecer, tal. Não só os 10 mandamentos, mas um grupo enorme de preceitos. Então, esses preceitos vieram para a igreja junto com essas pessoas, que aos poucos tiveram que ir refletindo sobre tais comportamentos. Porque agora também a fé chega até os gentios. E ao chegar até os gentios, eles não tinham aqueles comportamentos. E ao chegar até os gentios a fé, e esses gentios entrando para o grupo da igreja que nessa ocasião ainda era majoritariamente judaico, então esse pessoal impunha os comportamentos, apresentavam seus dogmas. Então, por exemplo, a circuncisão, isso foi um problema lá em Atos, né? Pode circuncidar, deve, não deve, tal, como nós vamos fazer com gentios que não têm esse costume? Ou seja, nessa altura do campeonato aqui, esse assunto dava pano para manga dentro da igreja, entre os irmãos, e fazia grande confusão, porque essa galera aqui do Velho Testamento, eles entendiam santidade de uma outra forma, talvez uma forma ainda primitiva de entender santidade. Eles contavam muito com o formato, eles contavam muito com o formal para entender santidade. E em algum momento se perde a essência da fé dos primeiros hebreus e fica só a forma, e fica só o formato. E esse formato entra dentro da igreja. E hoje
Se você é um bom crente, eu tenho certeza que você lembrou que era dia de ceia. E eu tenho certeza também que se você é um bom crente, que você fez uma avaliação da sua vida durante esses últimos dias, essas últimas semanas. Como é que ela anda? Porque esse momento é um momento de exame. Esse momento é um momento de olhar para si, de olhar para dentro. E se você é um bom crente, você lembrou disso. Dia de ceia. Dia de pedir perdão pelo aquele pecado que eu cometi. Dia para ajustar a minha conduta. Porque se a ceia não trouxer para você reflexões na sua consciência, você ainda não aprendeu o que é estar aqui, o que é celebrar essa ceia. A ceia é o nosso termômetro. Então nós precisamos entender que diante da ceia, a gente, se não tem, deveria ter esse pesar na consciência, essa avaliação. Só que quando essa galera aqui fazia isso, esse pessoal aqui fazia isso, eles diziam assim, ó, respeito o sábado. Não toco em morto. Não passo nem perto de um animal morto. Não como as coisas que são proibidas comer. Respeito os dias de festa. Ah, então eu sou santo. Se eu estou fazendo tudo isso, eu sou muito bom. Eu sou santo, eu estou salvo. Mas adulterava. Mas cometia outros erros. Mas ou então, na semana, se alinhava e depois voltava ao pecado. Era assim. E aí, Paulo traz essa advertência. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras? Ele não está criticando regras. Isso não é uma crítica a regras. Como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Ele está falando de dogmas judaicos que ensejavam que aquelas pessoas eram aprovadas e estariam salvas por causa disso. Porque no momento em que você acha que você cumpriu todas as regras e por isso você é santo, você anulou completamente a graça de Cristo. Nenhum de nós é capaz, tem as condições de cumprir todas as regras. As regras são importantes. As regras fazem parte da vida organizacional de uma sociedade. A gente, para viver aqui dentro, tem que viver sob o domínio das regras. Você, por exemplo, hoje, agora você está sentado olhando para mim, quieto, calado, ouvindo. Isso é uma regra social aqui dentro. Não pode ninguém começar falando junto comigo aqui. Por quê? Porque já se estabeleceu essa regra social, que agora é a hora de ouvir quem está à frente com o microfone. Ou seja, as regras são importantes. Mas você, por exemplo, não pode pensar que porque você faz jejum toda semana, aquele jejum que é deixar de comer, que você é santo por causa disso. Você pode fazer o jejum, só não pode pensar que é santo por causa disso. Você não pode pensar que você é melhor por causa disso. Tem gente que faz. E graças a Deus por isso. Porque você está praticando a sua fé. Você está praticando a sua fé. Mas você não é melhor do que ninguém por isso. Você não é mais espiritual por isso. Por isso não. Porque isso é uma regra nossa. Nós fazemos jejum quando necessário. E alguns de nós faz jejum toda semana. Como regra de fé. Alguns de nós faz leitura bíblica sistemática. Sei lá, às 5 da manhã. Para compor a sua oração. Mas você é mais santo por causa disso? Não. Não. Absolutamente não.
Você é melhor, você vai ser salvo por causa disso? Também não. Não vai ser salvo por causa disso. Porque a salvação é pela graça. Isso faz parte da nossa fé. Isso faz parte da nossa religião. Do nosso comportamento religioso. Mas não salva ninguém. E não faz de nenhum de nós melhor do que ninguém. E é isso que Paulo está criticando. Não faz isso, não faz aquilo, não come isso, não pega naquilo. Não, é muita regrinha. E vocês acham que vocês são santos por causa disso? Vocês acham que vocês são melhores por causa disso? Vocês estão aptos a estar sem consciência diante do Senhor por causa disso? De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto. Gente, que as pessoas inventam. As pessoas inventam formatos de culto ao Senhor, jeito de cultuar o Senhor. Olha só. Paulo que está dizendo isso. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo. Ao promover um culto que a pessoa inventa, ao promover uma humildade, uma falsa humildade, e ao promover um tratamento austero do corpo, quer dizer, rígido. Se você faz jejum toda segunda-feira, você está na visão. Se não faz, você está fora da visão. Para ser líder aqui, tem que ter esse comportamento. Se não puder ter esse comportamento, você está fora da visão. Olha só. Comportamento austero, vocês vão na ponta da faca, atrás, cobrando comportamentos. E a gente trazendo para os dias de hoje, a gente tem grupos que exageram nas regras de vestimenta, que exageram nas regras de comportamento social com outros grupos, fora do grupo, que são fechados demais, não se misturam. E isso tem uma aparência de santidade, isso tem uma aparência de que, são fervorosos. Como a gente não vai se misturar, gente? É lógico que a gente tem que se misturar. Porque como é que eu vou salvar o que está perdido se você não for sal da terra? Então tem que jogar o sal na terra, tem que botar o sal. O sal é para salgar o mundo. Então, em algum grau, a gente tem que conviver com as outras pessoas, com outros grupos, com outras pessoas que pensam diferente da gente, para que nosso testemunho seja visível e o incrédulo se curve ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Logicamente, se você se mistura com essa intenção, é louvável. Agora, se você se mistura sem intenção nenhuma, ou para compactuar com o que te leva para longe de Deus, vais acabar longe de Deus mesmo. Então, queridos irmãos, eu continuo a leitura, mas elas não têm valor algum. Eu estou lendo no continuar do verso de número 23. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade também promove um tratamento austero do corpo. É muita regra, muita coisa. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Essas coisas não têm valor algum contra as inclinações da carne. Aquela tentação que está na sua cabeça, não é por muito, não é pelo formato, não é porque você bota paletó no domingo que você vai ter as condições espirituais para se livrar de tal tentação. Não é porque você é o primeiro a chegar na igreja e o último a sair
que você vai ter as condições espirituais para se livrar de tal tentação. E esse é o formato. Tem a sua importância. Fala sobre nós, mas não nos torna melhor em nada. Para Deus, não, porque Deus, quando vê a gente, Ele está vendo a gente sempre nu. Ele nunca está vendo a gente com se você está bonitinho, se você está feio. Está sempre vendo você por dentro. Está sempre vendo a intenção do seu coração. Por que você está aqui? Por que você se comporta de maneira A, B e C? Eu vou dar um pulo para o verso de número 5 do capítulo 3, na sequência. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Gente, estar apto à ceia, estar em dia para cear, não é o formato que me diz nada. Mas como eu estou aqui, façam morrer o que pertence à natureza terrena. A natureza terrena está dentro de nós, está dentro de cada um, está dentro de mim, gente. Gente, não pense que eu sou tão santo assim, tá? Tem um pessoal aí que vai me canonizar depois que eu morrer, mas olha, vai ser uma idolatria isso, tá? Não faça uma coisa dessa. Se eu não sou santo antes de morrer, que fará depois? Que fará depois? Tem uma natureza terrena aqui dentro. Mas tem aí também. Você não presta também. Aqui ninguém presta. Ninguém aqui presta. Tem uma natureza terrena que me puxa para fazer o que não presta, o que é mal, os desejos maus. Quem pensar o contrário está redondamente enganado, está se enganando, é fariseu. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele vai citar algumas coisas, tem outras coisas além dessas. Imoralidade sexual. Caramba, bateu já na metade de todo mundo. Imoralidade sexual. Impureza. Entenda o que você quiser com impureza. Tem que ser puro. O que é impureza? Quando uma substância, se é branca, se tem um ponto preto, aquilo é uma impureza. Botou leite no copo para tomar e caiu uma formiga lá, aquilo é uma impureza. Paixões. Gente, hoje nós temos tantas paixões. Quantas paixões. O que você é apaixonado que te atrapalha a seguir a Cristo? Tem gente que é apaixonado pelos os males do século XXI, né? Apaixonado por ver série. Não que ver série seja alguma coisa ruim, mas apaixonado, o tempo que usa nisso, poderia estar usando com, pastor, não deu para vir ao culto de manhã porque a gente foi maratonar uma série na noite de sábado. Suas paixões. Ao invés de pensar assim, o que é mais importante, maratonar a série ou é o culto de manhã para servir ao Senhor que me deu vida no dia de hoje? O que é mais importante? Paixões. A mesma coisa com videogames. Jovens casais trocam uma noite com a esposa por um videogame. Uma paixão. Você acha que depois que você jogou 4 horas de videogame, entrou à madrugada, você vai para a cama e ela vai estar lá esperando você, dizendo, meu bem? Não vai estar. Porque mulher é bicho inteligente, sabia? Mulher é inteligente.
ela logo vê qual é a tua. E dependendo da resposta que ela tenha, você está em maus lençóis agora. Tantas paixões o homem. Eu estou falando de coisas leves, mas tem outras. Tem paixões mais picantes. Que a igreja, a obra de Deus, é trocada por essas paixões. Maus desejos. Avareza. Gente, o avarento não consegue servir a Deus, bota isso na sua cabeça. Porque o avarento, a Bíblia diz que o pecado de avareza é idolatria. O avarento, ele idolatra o dinheiro, ele idolatra o poder do dinheiro. Avarento cobra R$1, faz conta de centavo, não abre a mão nem para escorar o rosto quando cai no chão. Ele dá com a cara mesmo. Se ele abrir a mão, ele tem medo que saia dinheiro. O avarento. Pastor, peraí, pastor. Eu sou uma pessoa controlada. É diferente de avareza. Eu sou controlada, eu coloco tudo na minha planilha para ver se dá. Eu também tenho planilha, eu também tenho controle, eu também tenho essas coisas todas. Estou aqui há 37 anos. Dificilmente alguém me pede alguma coisa que eu não possa fazer. Lógico que houve coisas que eu não pude fazer. Gente, eu não estou falando de hoje, porque de hoje é tão fácil falar, eu estou falando desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Quem lida comigo de perto sabe o quão generoso eu sou. E acho que faço pouco. Não estou falando para jogar confete em mim mesmo, porque esse confete já jogaram muito em cima de mim. Os mais íntimos sabem. Os que um dia precisaram de mim, sabem. Esse exemplo precisa lastrar. E eu sei que nós temos aqui um grupo muito bom de irmãos que são assim também. Que espelham o líder. Como é que fala lá? Segue o líder. Lá no futebol fala, segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Que se espelham nessa abundância. Às vezes, alguém vem falar comigo, irmão, fulano está precisando disso aqui. Não, mas nós juntamos o fulano com o Beltrano, com o ciclaninho, a gente levantou lá, tal, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, por que não vem falar comigo também? Não, mas o senhor já tem tantas coisas aí para resolver. Tal, isso pode ficar conosco? Isso pode ficar entre nós? Eles estão espelhando o líder. Agora, algumas pessoas ainda não aprenderam a espelhar o líder e continuam com a mão fechada. Abre essa mão, por favor. Avarento não vai conseguir viver aqui dentro muito tempo. Você vai ter que procurar outra igreja. Se você quiser ficar aqui, esse pecado você não pode ter. Porque a generosidade das pessoas vai te fazer mal. Você vai fazer julgamento. Esse era o último. Avareza, que é idolatria. Porque quem tem a mão fechada, quem é avarento, não é generoso, não tem o coração aberto para ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas sempre custa alguma coisa. Quem é avarento não consegue. Não agrada a Deus. Pode respeitar o sábado, pode vir de paletó, pode fazer leitura bíblica todo dia, pode fazer tudo isso, todo o esqueminha da religião, pode fazer todo ele. Mas não adianta. Porque Jesus vê o coração. Jesus vê dentro. E o espírito que está por trás da avareza
é um espírito de idolatria. Então, trazendo essas palavras para que a gente consiga fazer essa reflexão. Jesus não quer saber se você está de bem com as doutrinas e com as regras. Tomara que você esteja assim, porque é bom andar dentro das regras. Mas Jesus quer saber como anda o seu coração. Como anda a essência. Como anda o interior. É isso que Jesus quer saber. E é isso que você deveria estar avaliando hoje. Como eu ando? Amém, queridos? Deus e Pai soberano,